Estamos aqui com mais um encontro de Geografia do seu Fórmula do Sucesso, o melhor preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Obrigado mais uma vez, por estar conosco e nesses próximos encontros nós vamos destacar o tema hidrografia, o estudo das águas em relação à sua distribuição, em relação a questões econômicas, questões sociais. E dentro desse tema é interessante percebermos as discussões que têm sido desenvolvidas ao longo, principalmente, dos últimos anos, a respeito, por exemplo, da escassez e da possibilidade até mesmo de um colapso da água do planeta. Neste ponto é importante esclarecer, a água do planeta como um todo, ela não deixará de existir, ou seja, a água que existe hoje, ela foi sendo formada ao longo do tempo por diversos processos, não é? E hoje nós temos essa distribuição das águas ocorrendo de uma forma diferente em cada momento, em função, sobretudo, de alterações climáticas. Contudo, o que vem sendo discutido a respeito da escassez ou carência de água se refere especialmente à água potável. Sobre isso, nós vamos conversar algumas coisas ao longo desses nossos próximos encontros. Inicialmente, neste momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo hidrográfico em si, a distribuição das águas, o ciclo hidrológico, como essa água, ela está presente na superfície do planeta, entre o oceano, o continente, a distribuição das águas doces, a distribuição dessas águas doces nas áreas continentais. Bom, eu chamo você para observarmos uma primeira ilustração. Acompanhe comigo. Nós temos aqui um quadro que mostra o estudo da hidrografia de maneira geral. Então, nós temos aí uma ideia de estudo da chamada esfera líquida do planeta, que vai envolver a água nos seus diversos estados na natureza. A água das geleiras, a água, portanto, em estado sólido, a água presente na atmosfera na forma de vapor, na forma de gás, e a água em estado líquido. Isso tanto nos mares e oceanos, quanto também as águas doces ou potáveis presentes nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos. É importante lembrar que a distribuição das águas no planeta, ela precisa ser entendida também sobre a perspectiva da distribuição de massa oceânica e massa continental. É justamente o que esse gráfico aqui embaixo, esse gráfico de pizza, está apontando. Essa diferença entre a porção continental, ou as porções continentais e insulares, os arquipélagos, as ilhas, e a superfície líquida, que no caso aí é a massa oceânica, compreendendo 71% de toda a água do planeta. Esse 71%, aliás, de toda a superfície do planeta. Esses 71%, é importante que se diga, eles são importantíssimos, são fundamentais, aliás, na questão do comportamento climático. A gente vai ver depois, no outro tema, climatologia, que a interação entre a superfície da Terra e especialmente a massa oceânica e a atmosfera são fundamentais para os comportamentos que o clima apresenta. Mais um slide aqui para você. A subdivisão do estudo da hidrografia. Nós temos nesse estudo a potamografia e a talassografia. A primeira se referindo ao estudo das águas doces, aquelas presentes nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos. E a talassografia, o estudo das águas salgadas, que também pode ser chamada de oceanografia, como até mais comum. Lembrando só que em matéria de diferenciação, os oceanos são as porções maiores de água salgada que cercam os continentes. Já os mares, em geral, são porções de oceano que estão atrelados a esses últimos de maneira direta, ou de alguma maneira presentes no interior dos continentes, como porções, por exemplo, de oceanos, que se modificaram, por exemplo, em função da deriva continental, a tectônica de placas que nós vimos nos nossos encontros de geomorfologia. Um ponto importante acerca da distribuição das águas no planeta é o ciclo hidrológico, o ciclo da água. E nesse ciclo da água, você deve recordar, precisamos considerar aí basicamente 3 processos. O de precipitação, através principalmente da ocorrência das chuvas ou mesmo da neve.
o escoamento superficial, que pode ser o escoamento difuso, não é? O escoamento difuso é aquele que compreende justamente o deslocamento ou fluxo de água das chuvas a partir do momento em que elas atingem a superfície da Terra e se direcionam horizontalmente em direção a rios, a lagos, ao oceano. E também o processo de infiltração, que compreende a água que vai para o solo, em direção ao subsolo, até encontrar áreas impermeáveis. A partir dessas águas que alcançam a superfície da Terra, seja por escoamento superficial difuso, ou seja, em superfície, ou por infiltração, uma parte dessa água que infiltra, ela também pode atingir novamente a superfície, brotando em algum nascedouro, né? Formando alguma fonte de rio, por exemplo. Seja de uma maneira ou de outra, essa água situada ou localizada em superfície, ela pode, algum tempo depois, retornar à atmosfera. E nós temos aí, portanto, no segundo, ou melhor, terceiro momento, a evaporação, né? Dos corpos aquáticos, seja do oceano, seja dos rios e lagos, e temos também a evaporação da vegetação, chamada de evapotranspiração. Então, isso devolve, não é, parte da água que está na superfície à atmosfera e o ciclo, portanto, é retomado. Portanto, repetindo, primeiro momento, chamado de precipitação, a precipitação que pode ser através da chuva ou da neve, por exemplo, e aí, depois, não é, que essa água é interceptada em superfície, né, seja pela vegetação, seja pelo solo, ocorre ou o escoamento difuso, né, se, obviamente, nós não temos aí a consideração acerca da água que vai sendo absorvida, por exemplo, pela própria vegetação, né? Então, tem o escoamento difuso, que é na superfície do solo, e tem também o escoamento através do processo de infiltração, que pode tanto, né, ir para reservatórios subterrâneos, como o caso dos lençóis freáticos, e também verter aí para o oceano ou brotar, né, em algum ponto da superfície, dando origem a rios, por exemplo. E o terceiro momento, que vem através da evaporação e da evapotranspiração. É importante lembrarmos que o ciclo da água ele é altamente suscetível a modificações. Essas modificações, em larga escala, elas podem ser diretamente relacionadas a mudanças climáticas. Mas em escalas um pouco menores, nós podemos ter essas modificações relacionadas à ação antrópica, à ação do homem. É o caso, por exemplo, da impermeabilização dos solos, principalmente nas cidades, nas áreas urbanas. Essa impermeabilização, ela mexe diretamente, por exemplo, com o escoamento superficial e com a taxa de evaporação. Solos impermeabilizados tendem a apresentar um escoamento difuso maior, ou seja, como eu havia colocado, aquele escoamento em superfície, diminuindo a capacidade de infiltração, já que o asfalto, o concreto, o cimento vão oferecer resistência a esse processo, né, de infiltração da água no solo. Por outro lado, a retenção de um maior volume de água na superfície faz com que a perda, né, de água por evaporação também seja maior. Portanto, em áreas urbanas, né, em áreas com solo encoberto por concreto, asfalto, cimento, as taxas de evaporação são maiores do que aquelas verificadas em áreas que não estejam, né, artificialmente encobertas por essas construções, pavimentações. Uma outra questão também, na qual você deve estar alerta em relação ao Enem, é acerca da comparação do volume e taxa de água que a partir da superfície retorna à atmosfera, fazendo-se aí uma comparação entre áreas continentais e áreas oceânicas. É sem dúvida, e você deve saber, que os oceanos eles garantem muito mais vapor d'água à atmosfera do que os continentes. São porções maiores, claro, e o volume de águas também é incomparável. No entanto, no que se refere à taxa de evaporação, que vai aí se referir diretamente ao percentual de água que retorna à atmosfera, nos continentes essa taxa é maior. Você deve estar aí agora com uma dúvida, né?
como é que o oceano tem um volume de água muito maior que o continente? E no continente o percentual ou taxa de evaporação é maior do que no oceano. Bom, aí você tem que ter, não é, uma consciência matemática para fazer essa análise. O volume de água garantido à atmosfera pelo oceano é maior porque no oceano tem mais água, em comparação com os continentes. No entanto, você estudou um tema físico chamado calor específico, recorda? Comparando-se continente e oceano, você deve lembrar que na massa líquida o calor específico é maior, lembra? Ela aquece e resfria com menor intensidade do que o continente, que é a parte sólida. E isso faz com que, em comparação, os continentes eles percam maior quantidade de vapor d'água em relação ao volume de água que eles têm. O oceano tem um volume muito maior de água, mas a perda percentual desse volume diariamente para a atmosfera por meio da evaporação é menor. Ou seja, eles recebem calor, tanto o continente quanto o oceano, mas o continente aquece mais. Por ser mais aquecido, ele perde mais vapor d'água percentualmente em relação à água que está presente na porção continental. Já no oceano, que aquece um pouco menos, a porção de água, não é, aquecida e que evapora representa uma taxa menor do volume de água que está presente no oceano. Ok? Então, em comparação, portanto, nós temos o continente perdendo um percentual maior da água que está presente nele do que o volume percentual, quer dizer, o percentual do volume, não é, que é perdido a partir das áreas oceânicas. Compreendeu? Bom, prosseguindo, volte comigo a uma outra imagem. Observe agora uma coisa interessante. Nós temos aqui o volume estimado de água na Terra. Nós temos aí diferentes reservatórios indicados, o volume em quilômetros cúbicos e o volume em termos percentuais. Note, não é, que esses números aqui exibem algo muito assim interessante do ponto de vista da análise da distribuição das águas no planeta. Note que mais de 97% das águas estão justamente na massa oceânica. E aí, deduzimos que menos de 3% da água do planeta é água doce. Até porque nós temos os mares interiores e os lagos salinos separados aqui também como uma categoria. Portanto, esse percentual ainda é bem menor que 3%. O que acontece é que, se nós considerarmos a água que normalmente é captada para efeito de consumo humano, temos aí a maior parte situada em áreas subterrâneas, até porque a água das calotas de gelo e dos glaciares raramente, ou dificilmente, é captada para este consumo e representa aí mais de 2%. Observando os demais números, lagos de água doce, a água presente no solo, a água que está na atmosfera e que precipita e, sobretudo, o percentual de água nos rios é que nos fazem refletir, não é, o quanto estamos vulneráveis, de certa maneira, ou suscetíveis a uma possível crise, não é, da água no planeta. E considerando que em algumas áreas a escassez já é severa, não é? Além disso, há muita perda de água com determinados usos, como, por exemplo, o agronegócio para irrigar lavouras ou mesmo a própria pecuária. Ok? Vamos observar uma outra imagem. Aqui ela traz a composição das águas continentais. Observe que geleiras e calotas polares apresentam maior volume dessas águas continentais, não é? No caso aí, quando nós consideramos calota polar, é importante fazer uma observação. Na realidade, calota polar de verdade nós só temos na região ártica. Na região antártica nós temos um continente. A Antártida é efetivamente um continente coberto de gelo. Águas subterrâneas compreendem um percentual de mais ou menos 30%, não é? E pouco mais 68% para geleiras.
E a água presente nos rios e lagos, 0,3%, portanto um volume pequeno, pouco expressivo. 1,2% estão com outros reservatórios aí. Será que você imaginaria que outros reservatórios são esses? Vejamos. Considerando aí as mesmas categorias, calotas polares e geleiras indicadas neste gráfico, as águas subterrâneas e aquelas presentes nos rios e lagos, os outros volumes estão concentrados em áreas de pântanos, solos gelados e a umidade dos solos, a própria umidade contida nesses solos, que não é água subterrânea, né, necessariamente, compreende um percentual também das águas doces do planeta. Em relação aos solos gelados mostrados no gráfico, esses solos gelados eles estão especialmente relacionados às altas latitudes do planeta, onde o processo do derretimento desse solo garante um certo volume de água, né, durante uma curta estação quente, que não é bem quente, não é? Na realidade, menos fria, a ponto de gerar temperaturas acima de 0 grau e o derretimento, portanto, desse gelo. Esses solos gelados são chamados de permafrost e podem ser muito bem associados à vegetação das tundras em altas latitudes, por exemplo, no continente eurasiático e também no norte da América. Encerramos esse momento, esse nosso encontro de hidrografia, esse nosso primeiro encontro tratando deste tema, neste momento, e eu aguardo você para o próximo. Um grande abraço e bons estudos.